Oi, Toninho, boa tarde. Boa tarde, boa noite, Inês, a todos, né? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Estou me organizando aqui com a tecnologia. Ah, sim, a gente vai se organizando, tem um tempo para isso, né? Isso, Mas é isso mesmo, estamos todos jogados para dentro da tela dos computadores e dos celulares, né? A nossa interação, pelo menos profissional, acadêmica, ela tem se dado quase que exclusivamente assim, né? exatamente, né? Mas uma dessas boas oportunidades é justamente as lives do Geprana, né? Está sendo muito interessante a gente ouvir você, ouvir outras pesquisas, né, Inês, que a gente já conhecia, Sim, outras que não são da nossa época, né? E sim, poder compartilhar isso com outras pessoas, né? A gente está vendo também a qualidade das questões, e também das angústias, né, das expectativas que o pessoal tem trazido, e isso é muito bacana, né? sim. É verdade. Eu estava exatamente falando alguma coisa assim, um pouco antes de você entrar, como é ímpar, né, esse período que nós estamos vivendo, singular, né, totalmente inusitado, né? Nunca nós, né, poderíamos ter a noção de que esse ano seria assim, né? O ano já está caminhando para o seu final e a gente está aqui exercitando a nossa paciência, a nossa prudência, né, os nossos cuidados, autocuidados também, né? Bom, estou muito contente de você estar aqui com a gente hoje. Estava aqui contando, né, para as pessoas presentes que você defendeu o seu doutorado em 2016, aqui na Unicamp, no PECIM, e foi uma pesquisa assim desenvolvida a partir da sua experiência profissional também, que você é professor de matemática, né? Você é um pesquisador na área de educação matemática. E você, dentro, né, desse campo aí tão amplo, né, da educação matemática, você escolheu um assunto em especial, né? Então, Toninho, fica super à vontade para contar para as pessoas que estão aqui presentes sobre a sua pesquisa, né? A gente tem colegas do nosso grupo, mas também a gente tem outras pessoas que se interessaram e estão aqui. Então, é bem importante assim esse momento de ouvir você, tá bom? Fica à vontade. Uhum. O som tá ok, Inês e Para pessoal? mim tá ok, sim. Então Se tá alguém sentir ótimo. algum problema, pode sinalizar, mas para mim tá ok. Uhum. Então, novamente agradeço a vocês, né, Inês, ao Martinelli também, né, que me repassou o convite, né? Como você colocou, né, e a gente tem percebido também nessas lives do grupo, a gente tem pessoas trabalhando, né, com você, de diversas disciplinas, né? E esse é justamente um dos artefatos, vamos dizer assim, que a gente procura discutir nos nossos trabalhos, né? A gente já teve professores aí puxando para o lado da física, né, para o lado da história, né? Então sempre a disciplina, né? E isso está justamente no título, né, do trabalho que a gente fez, pensar o lugar da disciplina matemática, né, num determinado contexto. No caso dos institutos federais, Uhum. né? Então, a minha formação é em matemática mesmo, né, em licenciatura em matemática, só para situar o pessoal que não conheceu outra referência minha. E o meu mestrado também foi na área de ensino de ciências e matemática, né? E, de uma forma ou de outra, sempre o que eu estudava procurou ir para esse lado, né, de pensar um determinado currículo, um determinado conteúdo matemático no currículo, ou uma determinada metodologia de ensino para um conteúdo. Então, quer dizer, sempre essa ideia do currículo e das políticas, né, educacionais envolvidas por trás estiveram presentes, né? E, e isso continua também presente nos trabalhos que eu tenho feito aqui no IF, a, ao passo que a gente tem trabalhado com o PIBID, inclusive alguns estudantes do PIBID eu tenho trazido aqui para as lives também, eles têm gostado. E hoje divulguei para os colegas coordenadores também, não sei se alguém já entrou, mas enfim, então, que também é uma grande, política aí educacional que a gente inclusive discutiu bastante numa outra live aí, foi bem bacana, né?
eu acho que os estudantes puderam ver, estudantes que tinham acabado de entrar num programa, poder ver alguns bastidores, né? Alguns aspectos da construção dessa política, né? Uhum. E de que rumos ela vai caminhando com o tempo, né? E a gente percebe com isso que ela não é estática, né? E que ela não é linear, né? Na verdade, as mudanças, as evoluções, o desenvolvimento é sempre são sempre com cortes, paradas, né? Avanços, retrocessos, né? E tudo isso também está presente na minha pesquisa do doutorado, né? O momento da pesquisa, então, a defesa, como você já colocou, foi lá no início de 2016, né? Então, para quem lembra, 2016, 2015, na verdade, acho que começou em 2013, a gente começa com a discussão da BNCC, né, que era a grande aposta, né, daquele momento do governo federal para uma reorganização curricular, né, em termos de toda a educação básica no país todo, né. Então, um documento norteador do ensino, pensando num currículo, como o próprio nome diz, né, uma base nacional comum curricular, né. Então, o momento da pesquisa, eu começo falando disso, né, porque era um momento que a gente estava vivendo, né, e ele não entrou na pesquisa, porque a gente não tinha esse documento que estava em fase de discussões ainda, né, como a gente também já comentou, vocês comentaram em outras lives, né, a questão da construção do documento ainda na academia, ainda com os pesquisadores, né, outros órgãos envolvidos, e a gente não tinha isso no contexto profissional do professor, né? Então, isso foi eu achei considerei um momento importante, um aspecto importante da pesquisa. A gente estava estudando políticas curriculares para olhar documentos curriculares, né, para olhar como que a matemática se fazia presente nesses documentos e Uhum. como os professores e pesquisadores consideravam, né, esses documentos e essa disciplina. E a gente estava naquele momento, ao vivo, vivenciando a elaboração de um novo documento, né? Então, isso Sim. também vem mostrar como tudo isso é dinâmico, né? Não para, né? Uma outra característica que eu queria chamar a atenção também nesse começo de apresentação quando a gente conversava, né, Inês, sobre a questão da disciplina matemática, e você me interpelava com algumas questões, algumas informações que a gente não conseguia discutir muito, né? Ou eu não entendia direito, né? Vou explicar por quê, né? Você vinha de um lugar de formação da química, né? E tinha inclusive um trabalho muito, né, substancial assim lá no PNLD, né? E a gente estava, uma das discussões, né, da BNCC, mas que já estava presente nos documentos anteriores, né, desde das últimas diretrizes curriculares nacionais e da última matriz do Enem, era justamente a questão da matemática e as outras disciplinas, né, organizadas por áreas do conhecimento, né? A BNCC não era o primeiro documento que trazia essa organização por áreas, né? Mas tinha uma novidade que ia se sedimentar nesse documento, a gente vê isso hoje, né, alguns anos depois, que é a questão matemática, como o que a gente até, né, meio que conceituou, chamou no momento lá, né, de disciplina área, né? Então ela não integrava uma outra área do conhecimento, como ciências da natureza, por exemplo, né, química, física, biologia, ou o exemplo mais, né, estranho até, né, que é a área de linguagens, né? Até a educação física entra naquela área. De gente conversando, né, nesses programas, na elaboração desses documentos, e matemática não precisava disso. Matemática tinha um lugar de destaque, né? E você me interpelava com isso. E eu ficava pensando, mas para mim está tudo bem, né? É lógico que para mim estava tudo bem, né? Eu estava no lugar eu não estava sendo incomodado, né? E é interessante trazer isso, né, para o pessoal, porque uma das discussões que a gente faz, né, é justamente esse lugar da matemática, né? Como os professores veem isso. Só que eu estava vendo isso de dentro do grupo, né? De dentro de um grupo que não estava sendo incomodado, né?
Eu não ia entrar com ninguém para discutir livro didático, não ia entrar com ninguém para discutir diminuição de carga horária, né? Então, a minha disciplina continuava lá num patamar de razoável destaque, como sempre teve, né? Mas ainda mais legitimado por esses últimos documentos, né? Você me interpelava com essas questões e depois, né, com as nossas conversas, que eu fui perceber isso, ao olhar de tentar fazer essa visão de fora, né? Essa visão não naturalizada, né? E isso foi preponderante para a gente conseguir, né, construir o trabalho com aquele olhar, né? Para eu ir conversar com os professores de matemática, né? E com os elaboradores de propostas curriculares, mas na área de matemática, né? E entender como essa discussão estava posta, ou como ela não estava posta, porque, na verdade, em alguns momentos a gente percebia justamente isso, né? Essa naturalização não era só minha, né? Ela estava presente nesse grupo de professores e com alguns desses elaboradores também, né? A gente traz isso como um resultado até, né, que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas estou trazendo tudo isso, né, para a gente entender um pouco das ideias, né, que estão por trás. Então, para essa pesquisa, a gente entendeu, né, e ainda entende as políticas construídas dessa forma, né? São pessoas envolvidas, né, por trás. São grupos disciplinares, né? São sociedades científicas, são órgãos, né, dos diversos níveis aí de governo, né? Então, à primeira vista, a gente pode, como um professor lá na educação básica, tomar um desses documentos, né? Os PCNs, por exemplo, que são um marco, né, nessas últimas legislações que a gente tem, e textos, né, sobre currículo, e a gente usa e cita eles até hoje, né? Então a gente pode pegar um documento desses ali na escola, né, e, e fazer uma leitura linear, né, pensar que eu vou, bom, alguém com muito mais capacidades que eu escreveu esse documento, né? Essa escrita é uma escrita tranquila, é uma escrita, né, infalível, né? Ela não é passível de falhas, né, de erros, e eu vou seguir aquilo, né? Ou às vezes isso pode gerar até né, um trauma, uma certa angústia, né? Eu não consigo implementar o que um documento como os PCNs, por exemplo, né, estão me dizendo para fazer, né? Então essa é uma visão, às vezes, comum que a gente tem conversando com professores, né? É, é o que a gente pode chamar de uma implementação linear das políticas, né? Ou a gente ouve, às vezes, alguns autores chamam, né, do processo up-down, né? Quer dizer, a política de cima para baixo, né? Então, alguém faz certinho, bonitinho, cai aqui na escola e eu tenho que dar um jeito de resolver aquilo, né? A gente, para essa pesquisa, então, a gente entendeu de uma outra forma. A gente foi buscar, né, conversar com autores que vão dizer que não é tão simples assim, né? Então, essa constituição das políticas, e aí os elaboradores de propostas vão confirmar isso, né? Ela não é linear, ela não infalível, ela não é feita, né, cada página escrita num dia certinho, como na verdade nenhum trabalho nosso a gente sabe disso, né? Mas assim, a gente pode, como um dos autores, né, que a gente considerou, fala, que é o Ball, considerar um ciclo de políticas, né? Contextos dentro da sociedade que vão influenciar, vão escrever e vão praticar essas políticas, né? Isso ajuda a gente a entender um pouco que eu não devo na escola conseguir, né? Eu não tenho como meta conseguir uma implementação perto da perfeição daquela política, né? Eu posso ter outras leituras, né? A minha experiência, o meu contexto particular, a minha escola, né, o meu contexto de prática, até ele vai chamar, vão ter características que os meus alunos, né, as minhas turmas de alunos, vão ter características que vão me dar alguns outros feedbacks, né, de como tratar essas políticas, tratar esse documento curricular que chegou na minha mão, né? Tanto a gente percebe isso como algo, né,
bem assim, vamos dizer, algo bem perto mesmo, né, da realidade que a gente vê. Em pouco tempo, né, a gente está falando, né, de estudar políticas curriculares e esses documentos a partir da LDB de 96, né, não faz tanto tempo assim. Esse período da LDB para cá, houve um boom aí, né, muitos documentos foram escritos, né. A gente tem os PCNs, que são os mais famosos, né, tem as diretrizes curriculares, depois a revisão dessas diretrizes, né, mas que não é um documento parecido com o PCN, né? A diretriz é uma força de resolução, de lei, né? O PCN já é um texto mais para as redes, né, de educação, os professores mesmo terem como base. Depois as orientações curriculares, né, essas específicas para o ensino médio. Nesse meio tempo também, documentos estaduais nessa linha foram criados, né? A Rede Paulista é um exemplo, grande, né, que também já foi comentado, discutido aqui nas lives, mas a Rede Mineira também tem, né, os irmãos, os primos, vamos dizer assim, né, também está fazendo um movimento parecido. Essas são as que eu acompanho, né, mas outras a gente vê. Os sistemas municipais também, né, enfim. E, por fim, a BNCC, né, e depois até da BNCC, um novo documento, um novo movimento, né, de alguns estados para se adequar a esse, né, documento a nível nacional. Então, enfim, né, num espaço de tempo não muito grande, a gente percebe a escrita, a reescrita, a adaptação de vários desses documentos, né? O que vem também nos dizer que não é algo muito sedimentado, né? Então, as discussões continuam, grupos que se alternam, né, em posições de poder e de governo vão dizer novas regras, vão trazer novas discussões à tona, né? Então, tudo isso é presente nesse cenário que a gente, então, não considera como algo estático, né? Então, chegou um documento estático e a gente vai cuidar só de aplicar aqui, né? Outros, né, autores que vão nos ajudar nisso, um deles a gente já comentou aqui nas lives também, né? Que é a questão, né, que a gente tem um cotidiano que é um cotidiano produtivo ali na escola, né? Os professores vão ser consumidores dessas propostas, mas não o que a gente poderia entender num consumo de supermercado ou de um outro produto, né, do mercado, né? Mas um consumo ativo, né? Um consumo onde o professor vai pensar sobre aquelas coisas, se apropriar daquelas informações, daqueles textos, daqueles materiais e construir também outras coisas, né? Isso é bem importante também a gente falar, porque ajuda a mostrar que esse contexto que a gente vive, né, é um contexto onde um professor também pode e deve, né, a gente vai defender isso, e deve participar dessa construção desses currículos, né, de acordo com o que ele considera mais efetivo para os seus estudantes, né. E uma outra, né, um outro aporte que a gente vai ter que vai nos ajudar também é o Popkewitz, que vai dizer, tratando das reformas curriculares, né, educacionais, aliás, de uma forma mais ampla, ele vai trazer um pouco como que a matemática se configura, né, nessas reformas e de forma mais abrangente no ensino como um todo, desde a escolarização de massas, né, onde ele vai trazer as características da matemática, né, como disciplinadora mesmo, né, da criança no ambiente escolar, né? Ou em outras palavras, né, a matemática nos ajuda muito quando a gente fala de técnica, quando a gente fala de treino, quando a gente fala de repetição, né, de fórmulas, de exercícios, né? Então, uma aula de matemática com os alunos sentados em fileiras, quietos, né, respeitando o professor, né? Quer dizer, todo esse cenário, né, pensem comigo, nossa, uma sala assim ajuda muito a gente a desenvolver algumas aulas específicas, não é? Lógico, hoje em dia a gente sabe que para um ambiente produtivo escolar a gente quer muito mais que isso, né? Mas isso foi, né, muito atraente em outros tempos, né? E ajuda a entender um pouco esse lugar de destaque da matemática também, né? A matemática ajuda a escola a se organizar como ela é, né? Ou como
muitos acreditavam que ela deveria ser, né, como o único jeito que a escola poderia ser, né. As discussões, né, que a gente faz hoje, é lógico, já tem um outro viés, né, um viés onde o aluno pode participar, um viés onde a gente tem vários ambientes de aprendizagem, né, um viés onde a gente pode ter ações em outros ambientes, inclusive físicos, né, com outras pessoas envolvidas, né. Mas, enfim, a matemática tem tudo isso e ela se apresenta muito dessa forma na concepção das pessoas ainda hoje, né. E, finalmente, a gente, para conseguir, né, buscar essas informações, essas histórias, essas narrativas com os professores pesquisadores, então a gente também trabalha na pesquisa, né, de ouvir as narrativas dos entrevistados e extrair excertos dessas narrativas, né, que a gente chama de mônadas, como a gente também já falou aqui em outros momentos, outros colegas falaram, né, que é trabalhar com fragmentos, né, dessas histórias que vão nos trazer uma possibilidade de interpretação de um contexto mais amplo, né, de um contexto mais total, né. Aí na leitura dos trabalhos, né, quem não conhece pode ver assim, momentos assim bem interessantes mesmo, bem significativos, com bastante potencial de análise, né. Também é uma pesquisa, uma metodologia, né, que a gente não fala de categorias, de classificações fechadas, né. Quem lê os nossos trabalhos não vai encontrar tabelas para organizar a forma como os professores pensam a matemática, por exemplo, né, que é o caso do meu estudo, né. A gente foi, então, né, conversar. Então, eu tinha, por um lado, o meu contexto, né, de prática particular, que era um campus do IF Sul de Minas que eu trabalho. O IF Sul de Minas é organizado em alguns campi que a gente chama de campi pré-expansão, que são, o João Henrique comentou sobre isso outro dia, né? Que são campi que já vêm de outras instituições, né? Como a gente queria conversar com professores experientes de matemática, né, que tinham uma experiência maior, inclusive em tempo, a gente foi conversar com professores desses campi, então, desses 3 campi, né? E, por outro lado, a gente queria entender, encontrar, conversar com os elaboradores dessas propostas curriculares, né, dos PCN para cá, até a revisão das diretrizes, né, curriculares. Então, a gente buscou, através dos próprios documentos, né, os nomes desses elaboradores são públicos, né, são colocados lá como autores ou equipe técnica, né. Então, a gente foi contatando esses professores, né, esses pesquisadores, para conversar com eles também. Então, entendendo esse outro momento, que era o momento da escrita, né, do texto. Então, como eles chegaram a ser convidados, como eles participaram, o que era feito, quem discutia, quem escrevia, né, o tempo gasto, né. Então, a gente encontrou, né, elaboradores. É interessante na escrita, né, do trabalho, depois eu destaquei isso, né. A gente conseguiu conversar com elaboradores que viviam, né, trabalhavam em vários estados do país, por exemplo, né. Vários deles de forma presencial, né, alguns que não conseguimos via tecnologias mesmo, né, mas conseguimos, enfim, um conjunto aí de, assim, bem grande, né, bem extenso, com essas narrativas deles, né. O que a gente conseguiu organizar como resultados, né, desse estudo, como alguns resultados, né. Essa questão da matemática como disciplina e área, né, como eu falei antes, ela também estava naturalizada para alguns desses elaboradores e para os professores, né, do Instituto Federal, né. Então, isso não era uma preocupação deles também, né. Os elaboradores, mesmo ao serem questionados, né, sobre isso e trazerem a sua história, a sua rememoração desse momento da escrita das políticas, né, eles também não conseguiam dizer para a gente de forma muito clara por que matemática separada e não, né. Era uma conversa, era uma discussão, que isso não era claro, não era ditado, né, como certo desde o começo, né.
E as discussões iam progredindo e, ora, ela estava, né, como parte da área de ciências da natureza, né, como estava antes, e ora não. Né? Chegou o momento que essas discussões precisavam finalizar e eles consideraram alguns aspectos, né, como a questão da própria técnica, né, envolvida, do próprio tipo de raciocínio envolvido, né, que não era o mesmo em torno de todas as outras disciplinas, né, então por isso fica em área. Né? Mas estou querendo dizer, né, talvez não esteja sendo tão claro, mas querendo dizer que isso não era um ponto comum ou um ponto de acordo. Né? Então, isso é mais um exemplo da gente perceber a constituição dessas políticas, né, de forma não linear, não tranquila. Né? A gente percebe muitas questões ao conversar com os professores, né, da disciplina matemática e a sua localização como um território, um espaço, né, dentro do currículo. E que isso não é tranquilo para os professores discutirem, por exemplo, interdisciplinaridade. Né? Interdisciplinaridade é um conceito que vai aparecer desde lá dos parâmetros. Né? Muitos trabalhos, muitos pesquisadores vêm discutindo isso desde então. Né? Ela aparece com maior ou menor destaque nos outros documentos. Mas continua não sendo tranquila para os professores, tanto os de matemática quanto os de outras disciplinas. Né? Porque no contexto do Instituto Federal, a gente não tem só as disciplinas do ensino médio, né? Conversando ou tentando se organizar nos seus espaços e tempos. Mas a gente tem, a gente chama aqui, né, muitos não vão conhecer, de ensino médio integrado. O que é isso? O aluno entra, né, com uma matrícula única e faz ensino médio e ensino técnico ao mesmo tempo, né, nos seus 3 anos aí de formação. Né? Então, ele pode escolher um curso técnico, por exemplo, de agropecuária ou de informática ou outros. Então, ele vai ter as disciplinas do currículo, né, do ensino médio, e mais um rol de disciplinas, inclusive grande, né, extenso, para essa formação prática. Né? A gente tem o exemplo de um professor, por exemplo, que vai trazer que, ao conversar, né, ao ter reuniões no seu campus sobre documentos curriculares, sobre os parâmetros curriculares nacionais, e sobre essa apresentação de propostas interdisciplinares, então ele vai dizer que vai conversar com o professor de uma disciplina da área técnica, né? E eles vão tentar se entender. O que a matemática pode ajudar esse outro professor e o que esse outro professor poderia se aproveitar da matemática ou enriquecer a aula de matemática com exemplos, com uma prática ali. Né? E aí ele vai dizer que ele sai dessa conversa com o professor da área técnica, né, com essa questão do espaço, do território muito delimitado. Né? Ele vai dizer assim, é a aula dele e é a minha aula. Né? Então a gente percebe muito forte então, essa concepção dos espaços separados, né? E que não é tranquilo transitar de um para o outro. Né? Então ele tinha consciência, né, das contribuições que ele poderia dar, ele foi aprender coisas da outra disciplina, o outro professor também tinha isso, né? Eles não estavam ali se digladiando, né? Ou, não era uma briga, né, aberta. Mas essas naturalizações, essa questão do espaço que cada um ocupava no currículo, né, era mais forte, vamos dizer assim, do que as possibilidades, né, reais de trabalho deles. Né? Outros professores vão trazer outros exemplos dizendo disso um pouco de uma forma mais tranquila, né? Que eles conseguiam conversar e fazer propostas, mas que mesmo nessas propostas que a gente pode chamar de interdisciplinares, né, ainda esse espaço de cada um, né? Então o professor de matemática não conseguia dar a aula, por exemplo, de um conteúdo lá da parte técnica, né? E vice-versa, né? Às vezes até o contrário acontecia, né? O professor da parte técnica tinha muita consciência de um conteúdo específico, de um cálculo específico matemático que ele precisava, né? Mas da matemática caminhando para o outro lado não era tão tranquilo, né? Uhum. E uma terceira, então, uma terceira questão que ficou muito forte, né, nessas histórias, nessas narrativas dos professores,
foi a questão das avaliações, né? Então, da disciplina matemática no currículo e do lugar dela nas avaliações institucionais e externas, né? Como o Enem e os vestibulares, né? Então, a preocupação dos professores com o currículo e os conteúdos para preparar os estudantes para essas avaliações externas, né? Em particular o Enem, né? E isso indo em detrimento, muitas vezes, né, de você trabalhar de uma forma não convencional, não canônica, aí, determinados conteúdos de acordo com os interesses dos estudantes, né? Então, quer dizer, o interesse da avaliação também preponderava sobre outras questões, né? Então, assim, a gente pode dizer que os resultados, essas narrativas, né, trazem muito para a gente desses três aspectos, né? Então, a questão do espaço, né, muito delimitado e superior da matemática, né, perante outras disciplinas, essa questão das avaliações, em particular as externas, e os trabalhos, né, que os professores chamavam de interdisciplinares, né? No olhar que a gente faz sobre as narrativas dos elaboradores, né, que eles corroboram com muita coisa que os professores falam e vice-versa, né? Mas a gente percebe histórias assim com muito um sentimento de muita luta, né, de muita garra na elaboração desses documentos, né? Aí pesquisadores que realmente vestiram a camisa, vamos dizer assim, e entenderam a elaboração desses documentos, né, como um momento democrático, como um momento que muitas pessoas, muitas vozes eram ouvidas, né, consideradas. A BNCC tenta deixar isso claro, né, na propaganda dela, né, a gente sabe que não é bem assim, os outros anteriores nem tanto, mas os pesquisadores trazem isso, né, então, contando desses bastidores, né, de reuniões, de conversas, né, e uma delas em particular, retrata, né, a questão, ela acompanha, ela é uma elaboradora lá dos parâmetros, né, então lá do final dos anos 90, né, ela foi entrevistada então lá em 2014, né, mais ou menos, já um tempinho depois, e ela vai comentar, ao eu perguntar, né, sobre a questão das competências e habilidades, né, que é um outro construto, né, que aparece muito forte nos PCNs, né, e vindo, a gente sabe, né, de uma outra, né, de um outro momento de discussão internacional até, né, sobre a educação no século XXI. E aí isso veio muito forte nos PCNs, né, e foi enfraquecendo um pouco nos documentos posteriores, né. Tanto que numa versão da BNCC, elas praticamente não aparecem, aparece um outro conceito, né, lá os objetivos de aprendizagem. E ela vai trazer, então, com bastante sentimento mesmo, né, daquilo como parte do trabalho dela, falando que ela não, ela brigou muito por essa questão das competências e habilidades, né? Ela lutou muito para trabalhar a matemática daquela forma, né? Inclusive é uma questão, né, que se a gente for analisar, olhar outros trabalhos, a gente vai perceber que é uma das coisas que não avançou muito, né, na prática dos professores, pensando lá dos parâmetros. Mas, enfim, então ela vai dizer que depois desse tempo todo, ela já não considera mais isso tão importante, né? Ela continua trazendo isso nos seus trabalhos, nos seus projetos, né, nos seus produtos, mas ela vai dizer que antes ela lutava com uma gana, né, maior para mostrar isso para os professores, né? Ela vai dizer que eles faziam cursos pelo país todo, né, numa tentativa de uma popularização desse documento, né? Mas que ela percebe o enfraquecimento desse conceito e hoje ela já não luta mais tanto por isso com relação a uma apropriação de toda a comunidade, né? No caso da matemática, né? Uhum. Então, só alguns exemplos, né, de narrativas que a gente ouviu, que a gente traz, e elas vão atestar para a gente essa questão, né, dos bastidores, que não é uma coisa linear, não é uma implementação linear, não é uma implementação tranquila desses documentos na escola. Uhum. Discutir, né, a disciplina matemática, mas isso poderia ser transposto para uma outra disciplina também, né, perpassa outras questões, né.
E o cotidiano, né, as particularidades de onde a gente está e dos alunos que a gente tem, e dos alunos que a gente tem, perdão, vão nos dizer muito sobre como trabalhar essa disciplina, né? Tá. Acho que, em linhas Aham. gerais, Sim, poderia Toninho, falar por aí. nossa, a sua fala, assim, eu tô até aqui, assim, silenciosa, só escutando. Você está falando, eu Eu estou falei um pouco demais, viajando, né? assim, na sua fala, sabe? Eu estou Desculpa, eu surfando não na sua entendi fala. isso. Eu não Hã? entendi o adjetivo que você colocou, desculpa. Não, eu falei assim, que eu estava até aqui, assim, um bom tempo silenciosa, escutando, porque eu estava, assim, viajando, surfando na sua fala, sabe? Eu estava aproveitando muito, né, tudo que você está falando, né? Eu acho que é importante também a gente considerar algumas coisas que tem tudo a ver aí com o que você está trazendo, que hoje você está aqui conversando com a gente sobre a matemática, e eu acho que tem uma coisa assim bem importante que de cara você já começou falando, que é essa impossibilidade de uma política curricular ser deterministicamente reproduzida no contexto da prática, né? Exatamente. Eu acho que quando você traz isso, assim, isso já mostra um princípio assim muito denso e muito mobilizador nas pesquisas que a gente faz no grupo, né? Porque as nossas pesquisas, elas têm esse olhar para a docência, né? Como é que professoras e professores vivem determinadas normas ou resoluções ou imposições ou orientações ou recomendações, né, que vão sendo colocadas para eles, né, e elas durante a sua vida profissional, né, todos nós, né, trabalhamos em instituições e essas instituições elas são normatizadas, né, obviamente, eu acho que a diferença é a gente pensar que desde a LDB até o governo trabalhista, nós temos um conjunto de documentos curriculares produzidos como resultado de lutas, né, de movimentos, como resultado de debates e discussões nas entidades, né? Então, assim, esse período de 1996, né, até 2016, quando a Dilma sofreu um golpe, é um período no campo da educação muito fecundo no que se refere à produção dessas políticas curriculares que, ok, são desnaturalizadas, são questionadas, são problematizadas, são aprofundadas, mas elas representam, sim, o período de redemocratização do nosso país a partir de meados dos anos 80, né? Que é bastante diferente da situação que vivemos agora em 2020, tá? Então, quando você coloca, né, voltando no que você estava falando, né, que é impossível se ter uma expectativa de que os docentes, as docentes vão executar de forma linear, determinista, aquilo que o documento ou que a política pretende, né? Eu acho que isso é de uma profundidade muito grande e esse é um ponto de partida da conversa muito grande. A outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que, assim, especialmente para quem está nos ouvindo e que talvez não seja do nosso grupo, hoje em dia, eu vejo isso nos lugares virtuais, né? Porque a gente só está atrás do computador agora. Nos lugares sem sair de casa, né? Só aqui mesmo. Eu quero dizer assim, nas aulas da graduação, nas aulas da pós-graduação, em eventos, né? Que muitas vezes a gente tem oportunidade de participar. A BNCC, ela é um assunto a todo momento recorrente, né? A todo momento aparece, né? A todo momento se fala da BNCC, né? E os nossos trabalhos, pelo menos o que a gente está trazendo até aqui, eles são de um período pré-BNCC, né? E é nesse sentido que eu quero reforçar
um princípio que eu sempre compartilhei com vocês no grupo, que é a importância de nós termos estudos na perspectiva histórica, né? De nós sabermos, em cada período, qual é o contexto social, político, que move determinadas políticas, determinadas ações e determinadas possibilidades de resistência. Então, uma coisa também que eu achei assim, bem bacana, a forma como você colocou, a sua preocupação maior, que também achei legal você se referir a mim, que sou química e não sou da matemática, por quê? Porque, assim, a partir do final dos anos 90, com as diretrizes do ensino médio, a gente começa a ver essa organização dos conhecimentos escolares por área. Mas nos documentos curriculares, até então, né, até a gente chegar, por exemplo, em 2006, nas orientações curriculares nacionais, existe um respeito ao campo disciplinar, né? Isso é reiterado de diferentes formas, o que não acontece agora com a BNCC, mas tudo bem, isso é só um parênteses. Mas esse respeito ao campo disciplinar, esse respeito à organização do conhecimento escolar na forma disciplinar, se dá ainda numa arena de disputa. E é aí que a gente vai ver, entre as diretrizes de 98 e as diretrizes de 2012, a matemática, pá, né? Puf, explodiu. Como a gente sempre falou, né, durante o seu doutorado, né? Virou uma disciplina área. O fato de ter virado uma disciplina área, isso é expressão de muito poder nas questões curriculares. Porque tem movimentação de mercado de produção de material didático, tem movimentação de mercado, mesmo quando a gente fala de instituição pública, né? Dos cursos de formação de professores, de exames, né? Quer dizer, tem toda uma maquinaria que alimenta a existência de uma disciplina escolar. E quando a matemática ela passa a ser sozinha no currículo, sem compor numa área, ela é como se ela se isolasse, né, nas questões de negociação, nas questões de disputa, ela fica numa posição de vantagem, né? Então, é muito interessante também o seu trabalho por conta dessa característica, né, de pensar, né, como é que no ensino secundário brasileiro, que vinha desde os anos 30 do século passado, num formato plenamente disciplinar, que a partir dos anos 90 é, né, movido para essa questão das áreas, e a matemática ela vai como que passando assim meio, né, ilesa, né, dessas arenas, né, à medida que ela se coloca de forma exclusiva, né? Eu acho também bastante interessante, Toninho, no seu trabalho, como também em outros trabalhos do grupo, porque isso é uma escolha metodológica nossa, nós sempre estamos atrás das histórias que os sujeitos contam, né? Acabei de falar isso agora numa outra ocasião aqui que estávamos juntos no grupo, no dia de hoje ainda. Vivemos tempos bizarros, vivemos tempos macabros, né? Crise sanitária, política, ética e tudo mais. Recuperar as histórias que os sujeitos contam é é um agenciamento de resistência, né? É uma forma de registrar, né, as tensões entre plano, vamos dizer assim, mais amplo, né, da produção curricular, que vem das instituições, e a forma, como você muito bem usou a palavra, né, a forma como a docência consome, né, essas políticas curriculares, né? Então, assim, eu penso que o seu trabalho tem esse recorte, né, no Instituto Federal Sul de Minas. Que bom que você convidou os coordenadores, espero que eles estejam aqui, eu não os conheço, mas enfim, né? É muito bom isso, é muito boa essa interlocução, esse diálogo, porque, afinal, nós precisamos estar juntos, né, nessa luta pela educação pública e por uma educação que confira
responsabilidade, que confira princípios científicos, né, ao ato educativo. Nós estamos vivendo hoje sei lá, um cenário assim, onde tem movimentos anti-ciência, onde o conhecimento, né, está sendo colocado muito em xeque. Então, assim, precisamos escutar as histórias que os professores e as professoras contam para trazer, né, para possibilitar a, a produção de formas de resistência. Né? Isso é muito importante, porque, olha, eu penso assim, Toninho, quando você aqui, dessa forma tão detalhada e bacana, assim, que eu adorei te escutar, fala, né, do que você ouviu de autores de propostas curriculares do campo da matemática, do que você ouviu de colegas, né, que foram sujeitos da pesquisa. Eu imagino quantos aprendizados, né, você deve ter tido, né, assim como eu também tive ao ouvir, ao ler, né, as narrativas que você compartilhou comigo como sua orientadora na ocasião. Nós sempre lidamos com a narrativa como possibilidade de aprendizagem. E acreditamos que esses sujeitos narradores, eles podem nos mostrar pistas nessa perspectiva de produzir alguma forma de resistência para o que está posto, né? Nós temos várias pessoas aqui presentes, queridos. Infelizmente, acho que a gente está contando só com uns 10 minutinhos, tá? Então, eu vou trazer aqui, talvez com muita sorte eu consiga duas questões, mas eu vou, na sequência que está aqui, eu vou destacar algumas perguntas que foram sendo feitas durante a sua exposição, e depois eu passo para você poder comentar o que você quiser, né? Então, a Beth Rampini, queridíssima, ela falou que na sua tese você apresenta os professores como produtores de políticas curriculares, né? Em que medida a voz dos professores de matemática foi considerada na produção dos documentos dos parâmetros e das orientações curriculares do ensino médio, voltando a falar, né, que foi o período que você considerou. Aí eu já vou também trazer o Gelindo, né? Seu colega, ele leu o seu trabalho e ele está mencionando lá uma página no seu trabalho, onde tem uma narrativa em que um professor diz assim: não é tudo que você consegue separar e unir de novo. Aí o Gelindo fala que esse professor ainda narra que, talvez em razão da matemática perpassar quase todas as outras disciplinas, e por receio dela ficar a serviço dessas outras disciplinas, né? Que eu acho que é isso que o narrador estava trazendo. E aí o Gelindo gostaria de saber o que você pensa sobre isso, né? O João Henrique também, já aproveitando, falou parabéns pela pesquisa, e ele está destacando, obviamente, né, João, o fato da pesquisa ter sido desenvolvida no Instituto Federal. O João gostaria de saber um pouco como é que você vê essa tensão entre a formação técnica e a propedêutica em matemática. A Paola, como não poderia deixar de ser, minha parceira de pensar nas comunidades disciplinares, né? Ela fala que ela falou que eu li a mente dela. E o comentário era justamente referente ao poder da comunidade disciplinar de matemática. Enfim, Toninho, acho que nós temos uns 8 minutinhos. Você comenta o que você quiser. Acho que a única reclamação dessas lives é o tempo, né, no É, Instagram. A gente quer falar mais. Né? 1 hora para vários professores falarem que é uma injustiça grande, né? Para todos nós, né? Até tô com... desculpa, pessoal, eu peço desculpas, eu não consegui acompanhar os comentários aqui na tela, né? É muito rápido, né? sem Mas problemas. tem um último comentário aqui que eu não consigo nem ver o nome da pessoa, falando, né, que as histórias de vida são brechas aí para transformar esses tempos obscuros, né? É a Beth. E as outras lives, vocês têm falado isso muito bem, né, Inês? A gente precisa falar todo dia, né? Porque os tempos estão difíceis mesmo, Sim. e a gente falando, a gente é questionado, a gente é desvalorizado, a gente né, não é legítimo que a gente fala para muitas pessoas. Então a gente Sim. precisa
continuar falando sim, É, né? sim. E como você colocou também, né, a questão da uma certa diferença no tom, né, nessa constituição dos documentos, num governo com uma outra plataforma, com uma outra visão que a gente tinha um tempo atrás, né? Alguns dias atrás eu estava no EPEM, né, que é o Encontro Paulista de Educação Matemática, também online, e nas poucas atividades que eu pude participar, o tom era esse também, né? Falar, e uma pesquisadora, né, que inclusive é uma ex-professora minha, falava, gente, para quem não via, para quem não acreditava, agora está muito claro, né? Tá aí. Não É, tem quem não veja, né? Quem isso. não vê, quem não enxerga É, essas questões, né? sim. Então, vamos continuar falando sim, né? Tentando lutar, né? Uhum. Eu acho, né, Inês, que eu acho que, no fim, a mensagem desse trabalho, de alguns outros que a gente tem discutido aí nas lives, vocês têm, é valorizar esse poder, né, produtor do professor. Né? Eu acho que se a gente puder falar, já que está acabando nenhuma mensagem muito curta, seria essa, né? Valorizar o trabalho do professor, né? Dizer que ele não é um reprodutor de coisas, né? Mas dizer que ele Entendi. pode produzir coisas com o seu trabalho, né? Ele é um ser pensante também, apesar Sim. dos documentos e outros órgãos, outras iniciativas quererem, né, deixar cada vez mais claro para a gente que a gente não pensa, que a gente Uhum. só executa algumas coisas e que são inclusive dispensáveis, né? Até, né, por conta do ensino remoto que a gente está vivendo, né? Então, acho que a mensagem é essa, valorizar o trabalho do professor, né? Sim. Aí a Beth fala da participação, né, dos professores. Isso não é deixado claro nos documentos, é uma informação que os elaboradores também não trazem, pelo menos não que eu me lembre agora, né? Uhum. Mas em alguns momentos, né, há uma tentativa de se ouvir professores, né? Na Sim. BNCC, que nem fazia parte do estudo, a gente Uhum. percebeu isso. Mas a gente Uhum. percebe também que é gerado um espaço, né? É aberto um espaço para participação, mas isso não é garantia que essa participação vai estar legitimada lá na frente, como Considerado. escrito, considerada, né? É, Infelizmente, acho que a gente conseguiu perceber isso, sim. né? A É questão dos isso. conhecimentos, né, do utilitário, do acadêmico, isso aparece muito nas narrativas dos professores como até como uma angústia deles, né? Porque como Uhum. matemáticos a gente quer ensinar, né, o prazer da dedução, né, aqueles resultados difíceis, né? A geometria euclidiana, né, com o livro dos elementos e outros tantos exemplos, né? Mas a gente não consegue por conta É. do tempo, por conta das demandas, né, do lado utilitário da disciplina, né, por conta do lado Uhum. técnico, né, dos cursos Uhum. técnicos. A Uhum. gente também tem tido reformulações curriculares aqui no âmbito do IF, né? Uhum. Uma das coisas que aparece é essa questão do tempo, né? Sim. Quantas aulas cada um vai ter, né? Uhum. Que é E disputa aí são também, os né? debates, são as É, discussões, né? é. Pensando, né? Também. O que a matemática pode deixar para o professor lá de, sei lá, de fertilidade do solo, de análise dos alimentos, que eles dão conta de mostrar aquele cálculo, então a gente não precisa mais fazer isso na aula, né? Aí a gente pensa, oba, então a gente vai ganhar mais aulas para falar de coisas, né? Mais, vamos dizer assim, mais filosóficas sobre a matemática. Não é isso que acontece também no final, né? É E disputa constante. é uma disputa constante, né? Isso que É, é o bacana, né? E é uma sim. disputa, outra mensagem que é importante deixar, né, nesse finalzinho, que não quer dizer que a gente é vencedor ou vencido o tempo todo, né? É uma coisa dinâmica, né? Que E ótimo o isso. professor que não Faltam um conseguiu, minuto. nossa, e o professor que não conseguiu fazer as páginas todas do PCN, ele não é um perdedor por isso, né? É esse Essa ideia é dinamismo, né, ótima. da coisa que é o bacana, né? Que é Sim, o que nos dá fôlego aí para continuar lutando, muito né? bom. Toninho, que maravilhoso. Precisava de mais lives ainda, né, para continuar. Pois é, Nós estamos vamos com a estar nossa firmes aí todas as programação terças, toda né? terça-feira. Ela está assim numa sequência até a última semana de janeiro. Quem sabe depois lá em fevereiro a gente volta, né, e continua a conversa. Foi muito bom, Toninho. Todo mundo gostou. O pessoal está comentando aqui pelo WhatsApp. O pessoal está
é aproveitando demais, viu? Então, gente, Bom, para finalizar, quem quiser ver mais detalhes, o Toninho tem um texto bonito que ele usa como alegoria o carnaval, isso né, a gente nem falou, e usa nem podia mesmo falar como um bom sobre isso. carnavalesco. Acessem geprana.com, na aba Dissertações e Teses. Antônio Nascimento Gomes está lá, a tese de doutorado do Toninho. Um abraço super grande na família também, a família querida e linda. E obrigada, viu, por estar com a gente hoje, tá bom? Um Pessoal que abraço nos grande, assistiu, Inês. um abraço Meu carinho grande. por você é muito grande. Um abraço para todo mundo e obrigado a todos. Obrigada.